somente crer. Tudo é possível. Somente. Como agora sim. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Permaneçamos de pé agora com a cabeça inclinada. Senhor, que este seja não só um cântico, mas a própria profundeza do nosso coração cantando, agora eu creio. Os discípulos, certa vez, disseram, depois que Jesus tinha feito tantos prodígios, disseram, Senhor, agora cremos. Jesus disse, credes agora? Disseram, nós cremos que tu sabes tudo e não precisas de alguém te ensinar. Assim, Pai, esta noite compreendemos que tu não precisas do nosso ensino, mas precisamos do teu. Rogamos, pois, que tu nos ensines a orar, a viver e a crer. Concede, Senhor, através deste culto esta noite. Se nos falta algo, dá-nos, Senhor. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês estão de pé novamente esta noite e do lado de fora encontrei grupos que disseram que não podiam entrar e estão escutando pelo rádio em vários carros. E agora tentaremos tornar tão rápido quanto possamos esta noite e o domingo à noite dedicamos para orar pelos enfermos, ter uma fila de oração quando pudermos formar uma aqui. Mas estamos dedicando este culto esta noite à oração pelos enfermos. Eu quero que vocês sejam edificados agora nestes santos oráculos de Deus, na fé. A fé desta hora. A fé vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era, porque esta tem de ser fé de arrebatamento para ser levado para cima. E assim, queremos que creiam esta noite em tudo quanto tem visto, ouvido, a palavra que tem ouvido ser pregada, os sinais e prodígios que tem visto serem feitos. Queremos que vocês acumulem tudo isso no coração e considerem se é Deus ou não. É como Elias de outrora disse, se Deus é Deus, então servi-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então acho que devemos nos soltar de tudo mais e nos unir a Ele. Lembre-se, Ele é o centro, Ele é a estrela do norte, Ele é a última palavra, Ele é o absoluto. E se Ele é a estrela do norte, se é uma coisa que aponta para a estrela do norte, que é a sua bússola com que você está velejando. E a bússola com que eu estou velejando, tentando fazê-los velejar, é a palavra sempre aponta para Ele. E sentimos que estamos passando por uma época de grande angústia e provas, perplexidade do tempo e angústia entre as nações, e todo tipo de coisas acontecendo, e algumas vezes fico abismado como para todo lugar que eu olho é como um barco no mar. E fui incumbido do barco. E como vamos sobreviver? E aqui vem uma com uma crista branca centenas de vezes maior que meu barco, mas passaremos por cima delas e cada uma somos mais do que vencedores através dele. O capitão Mora, está segurando o cordão na extremidade do barco, ele o levará até outro lado, passaremos por cima de cada uma delas. Agora, esta noite, de modo a apressarmos e deixá-los sair cedo, damos valor a vocês fazerem suas longas viagens e assim por diante, e como vocês têm de dirigir o sacrifício que têm de fazer. E vejam, isso me leva simplesmente a querer ficar e continuar falando e fazendo tudo o que posso para ajudá-los. Mas quando eu estou
estou aqui, tento me esforçar em tudo que posso para prestar auxílio para esse momento em que agora estamos aqui. Então você dá demasiado às pessoas de cada vez, elas não conseguem se lembrar. Você tem de tomar uma coisa e mantê-la diante das pessoas até que vejam. E então, quando entendem isso plenamente no coração, então elas irão ensinar-lhes alguma outra coisa, somente passo a passo enquanto prosseguimos. Agora, ore e esforce-se e creia agora esta noite pela cura. Não creio que haja alguma dúvida em sua mente quanto ao tempo em que estamos vivendo. Não creio que haja dúvida em sua mente quanto a Deus estar no meio do seu povo ou não. Creio que todos vocês creem nisso. E não há dúvida na minha mente quanto a isso. Eu sei que meu povo, meus amigos, os amigos de Cristo, os filhos de Cristo, creem nisso. E me dá grande prazer chegar a ver quando se sabe que se tem uma mensagem de Deus. Esse dá às pessoas e ver as pessoas corresponderem a isso. Então olho para trás e digo obrigado, Pai. Oh, que alegria então é ver os filhos comendo o pão que lhes foi mandado. Compreendem que isso foi uma visão anos atrás, bem aqui nesse tabernáculo? Isso mesmo, o pão da vida. Irmão Neville, irmão, se lembra disso, tempo poderoso. Agora vamos abrir, se querem seguir a leitura ou anotar. Não creio que seria apropriado ter um culto sem ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários. Se vai ser um culto de cura ou de qualquer tipo, todos entendemos. Não há visitantes entre nós, eu suponho, mas todos entendemos o que é cura. Não é nada que alguém faça por você, é o que Deus já fez por você. A salvação é na mesma linha. A única coisa é levar as pessoas a crer que isso é a verdade. E Deus ensina isso em sua palavra. E então o prova para aqueles que creem nisto, porque Ele disse, tudo é possível aos que creem. Você diz, não há nada impossível para Deus. Você crê nisso? Também não há nada impossível para você, porque tudo é possível aos... Deus é uma pessoa. Aos que creem. Está vendo? De modo que não há nada impossível para você. Para você, se somente puder crer. Agora, em 1 Reis, capítulo 17, quero ler os primeiros 7 versículos querendo o Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira para o oriente, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Note que ali te sustentem, não em algum outro lugar, ali. Foi, pois, e fez conforme o Senhor, ou a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora, esta noite, quero tomar um texto daí, intitulado Alimento Espiritual a seu tempo. Esta manhã tivemos uma lição sobre prestando um serviço a Deus, ou tentando prestar-lhe um serviço sem ser o tempo, a estação, o lugar ou a pessoa. E agora, este é alimento espiritual a seu tempo. Este profeta Elias, sabemos muito pouco a seu respeito, mas sabemos que ele foi servo de Deus. E o servo de Deus para aquela hora. E Deus usou o seu Espírito que esteve sobre Elias já por 3 vezes e promete mais 2
5 vezes por graça. Ele o usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu em porção dobrada, ele esteve sobre João Batista e deve vir para introduzir a noiva gentia e vem com Moisés para levar os judeus para o lar. Isso mesmo, 5 vezes que Deus promete usar o espírito de Elias e já o fez 3 vezes. Agora, este grande profeta, nós não sabemos de onde ele vem, sabemos que era tisbita, mas como ele veio, sabemos pouco sobre os profetas, não sabemos de onde vieram. Raramente, como eu não sei de nenhum que veio da igreja ou teve alguma genealogia detrás de si. Eram apenas homens comuns que eram destemidos e muitas vezes sem instrução. E nunca fizeram nada por escrito, eles mesmos. Isaías e Jeremias, um par deles, fez algo por escrito, mas este grande homem, Elias, nunca escreveu nada. Muitos deles não escreviam. Talvez não soubessem escrever, mas eram homens rústicos. Não houve homem na Bíblia como aqueles profetas antigos. Desafiaram reinos, reis, povos, igrejas e tudo mais, e permaneceram firmes na palavra de Deus, e Deus provou que estavam certos. Eles eram indivíduos muito rústicos, e este Elias foi um dos mais rústicos de todos. Ele era um homem do deserto, e ele saiu do deserto, viveu no deserto. A Bíblia disse que se vestia de pelos. Ele tinha pele de ovelhas envoltas em si, um pedaço de couro de camelo envolvendo os lombos, barba muito crescida no rosto. Imagino que ele era um homem de aparência muito rústica e para se olhar. Mas todos não morreram. Eles não estão todos mortos. Nos dias do Concílio Niceno, muitos de vocês que leram o Concílio Niceno da Igreja Primitiva, quando quiseram fazer uma organização dela e dissolver todas as outras igrejas e convergir em uma, quando tiveram aquele Concílio Niceno, homens rústicos como Elias vieram ali do deserto, comendo só ervas, grandes homens rústicos, mas os dignitários, os de posição elevada sobre Constantino e assim por diante, silenciaram a voz deles, porque esses, sendo profetas, sabiam que o grão de trigo da igreja noiva tinha de cair na terra, do mesmo modo que o grão de trigo do noivo teve de cair na terra, e ali ficou por 1000 anos. É por isso que escreveram nos livros hoje: onde está esse Deus silencioso que pôde ficar parado e ver criancinhas assassinadas e mulheres despedaçadas por leões e ficar sentado nos céus e não dizer nada sobre isso? Eles não conhecem a palavra. Aquele grão de trigo tem de cair na terra. Como poderia um Deus justo ficar parado e ver seu próprio filho morrer e cuspirem nele e assim por diante? Mas foi conforme a palavra teve de acontecer. E assim é até esta hora. Este homem, ele foi um grande homem. Ele teve uma geração pecaminosa diante de si. Acabe era rei. Seu pai antes dele tinha sido mau. Desde Salomão tinha havido um rei mau após o outro. E este homem, Acabe, o qual reinou por 22 anos em Samaria, era o pior de todos eles. Ele era um autêntico modernista. Ele cria em religião, certamente. Ele tinha tudo numa tendência moderna. Tinha seus 400 profetas hebreus, todos bem instruídos e treinados. Deus lhe enviou que era Elias e ele não creu. Mas Elias, este tisbita, era um homem do deserto. Não um homem polido, era um homem rústico. E certo dia depois que Acabe tinha pecado tanto que Deus não podia mais suportar, ele falou a Elias no deserto. E aqui veio ele descendo a estrada até Samaria, como frequentemente tenho ilustrado, talvez a barba branca projetando-se do seu rosto, a careca brilhando ao sol, olhos pequenos estreitados lá atrás com uma vara na mão, um sorriso no rosto, caminhou direto até o rei de Israel e disse: nem mesmo o orvalho cairá até que eu chame por ele. Deus nos deu homens assim, veja, homens que sabem o que estão fazendo com assim diz o Senhor. Agora, verificamos que antes que ele fizesse isto, Deus o tinha chamado. Deus tinha falado com ele e, portanto, ele não estava com medo de nada.
não estava com medo da sua mensagem de que não aconteceria. Ele sabia que aconteceria, sabia que era conforme a palavra do Senhor e sabia que ele era o profeta de Deus para a hora. Portanto, quer o rei lhe cortasse a cabeça, lançasse na prisão, o que quer que fizessem, não fazia diferença para ele. Ele tinha uma comissão, assim diz o Senhor, bem na cara do rei. Que pessoa rústica. Mas antes que ele fizesse isto, predissesse esta grande seca, porque Deus não permitirá que o pecado fique sem punição. Tem de haver punição. De que serviria uma lei sem uma punição? De que serviria dizer é contra a lei passar com sinal vermelho e nenhuma multa por trás dela, nenhuma punição por trás? Não seria lei, de modo que há uma punição para pecado. E quando Deus faz uma lei, essa lei é afrontada, então tem de haver punição para isso. E essa nação violou todas as suas leis. Ora, eles tinham uma grande igreja, tinham um templo, tinham homens instruídos de sobra, tinham profetas por todo o país, tinham escolas deles, produzindo-os como uma máquina. E tinham profetas de sobra, tinham sacerdotes de sobra, tinham escribas de sobra, e tinham religião de sobra, mas estavam distantes da palavra de Deus. Deste modo, Deus chamou um homem totalmente de fora de qualquer das suas classes e o enviou com assim diz o Senhor. E note como ele cuida dos seus. Antes que enviasse este profeta com a mensagem, ele disse: Elias, vai e dize estas coisas ao rei Acabe. E agora, quando o fizeres, foge dele rápido, porque preparei um lugar para tu ires durante a seca e vou cuidar de ti, Elias, se tu apenas pregares a minha palavra, fizeres exatamente o que te digo para fazer. Agora, vou tipificar este grande ministério esta noite de Elias e a época de Elias com a hora em que estamos agora. Creio que é um tipo perfeito. Penso nas nações, se nós tivéssemos tempo para relatar, mas quero dedicar bastante tempo à fila de oração. Assim, se pudéssemos relatar e ver, Israel tomou a Palestina na mesma base em que nós tomamos estes Estados Unidos. Nós entramos nesses Estados Unidos e forçamos os ocupantes, que eram os índios, a ceder terreno e possuímos a terra. E assim entrou Israel na Palestina, sob a liderança de Josué, sob Deus, e forçou os ocupantes a ceder terreno e tomou a terra. E seus primeiros reis foram homens poderosos, Davi, Salomão, e grandes homens. Nossos primeiros presidentes foram grandes homens, Washington, Lincoln, e assim por diante. Então, finalmente, os presidentes ou os reis foram ficando mais corruptos o tempo todo. E finalmente terminaram com este Acabe, o tipo exato, típico do nosso dia. E o povo tinha se tornado tão moderno que não queria escutar a verdadeira palavra do Senhor. E você pode imaginar, num povo moderno como aquele, qual a impressão que um servo de Deus verdadeiro e genuíno passaria para eles. Ora, ele está louco, ele não está no seu juízo normal, não poderia haver tal coisa. Eles eram religiosos, muito religiosos. Eles tinham homens sinceros, pessoas sinceras, eram muito religiosos. Assim, ele sabia ser necessário mais do que apenas uma teologia habitual, mais do que qualquer mensagem habitual, mais do que apenas pregar a palavra para fender seus corações empedrados. Ele sabia ser necessário, assim diz o Senhor, para enviar esse juízo sobre aquele povo, de modo que ele sabia disso quando saiu com assim diz o Senhor, e era assim diz o Senhor. Desprezar aquilo era juízo. Nós vemos isso em nosso dia também. Vemos isso em qualquer dia. Nada resta senão juízo quando se ultrapassa a linha da misericórdia. Agora, aquele tipo ali com que eu vou tipificar Elias com a igreja hoje, a igreja de hoje. Pouco antes do juízo, ele recebeu essa mensagem. Elias, ele representou, recebendo cuidados no natural, seu alimento natural, porque não ia chover agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamasse por isso. A hora em que disseres Elias aqui será. Portanto, ele caminhou até o rei e disse: nem mesmo cairá o orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é uma mensagem e tanto. E agora vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje.
Agora, todos sabemos, todos estamos bem conscientes de que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando. E você sabe, isso foi predito pelos profetas, que seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. Disse, virá uma fome na terra e não será só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isto tipifica a seca natural com a espiritual. Pecado e incredulidade por falsos mestres e modernistas na igreja tinham trazido lugar a este juízo vindouro próximo. Então tinham se voltado da palavra de Deus e seu profeta a termos teológicos, modernos, da palavra. Note aqui, é exatamente nessa hora que Deus sempre levanta alguma coisa, porque Ele não faz nada sem que primeiro o revele ao povo, e Ele sempre revela por seus servos. Agora, mas Elias, durante este tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado ir. Essa é a coisa que queremos ver agora, pouco antes de termos a fila de oração. Elias teve um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não o proveu para ele, o rei não o proveu para ele, ele próprio não o proveu, mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o estoque se esgotaria. Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa, um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Quando o concílio mundial e tudo o que está acontecendo hoje, que diz os dias dos milagres já passaram, os grandes poderes de Deus foram tirados das igrejas, eles já não parecem, não tem nada além de um metal que soa, um sino que tine, sabemos que é verdade, e a aparência de piedade negando a eficácia dela. É exatamente a mesma coisa que Davi fez esta manhã com os carros de bois, afastou-se da palavra. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada, eles não a quiseram, portanto haviam se afastado dela. Era isso que essas pessoas tinham feito nos dias de Elias, se afastaram da palavra. Pensavam que tinham a palavra, mas não a tinham assim. Note então, durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa que ele fez toda vez. Nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Como Deus prepara seu caminho. E onde não há caminho, Ele é esse caminho, Ele é esse caminho. Agora, percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com o míssil brilhante, polido, com uma cabeça nele, que devíamos temer. São as igrejas que devíamos temer. É a hora em que estamos vivendo que devíamos vigiar. Agora note, mas Deus preparou uma via para Elias escapar disto. Ele preparou uma via para seus filhos crentes escaparem disto agora. A ira e coisas que estão por vir, porque Deus não poderia ser justo em julgar essas pessoas e Elias enviar punição e submergir Sodoma e Gomorra e submergir Cafarnaum no meio do mar e condenar essas gerações de Sodoma e Gomorra e então nos deixar fazer a mesma coisa e passar impunes com isto. Estamos destinados ao juízo com tanta certeza quanto eles estavam destinados ao juízo. Agora, notamos que quando estas coisas surgiram, a tendência moderna daquele dia, Deus pôs um homem em pé naquele dia, levantou um homem, melhor dizendo, para combater as forças, e eles se recusaram a ouvir isso, acharam que ele estava louco, que ele tinha perdido o juízo, que ele era apenas algum velho fanático, um tolo do deserto, meio doido por mata. Entretanto, ele tinha a palavra do Senhor. A palavra não significa o que dizem hoje. Roubem a Bíblia, é um livro de história, suponho que você já viu
viram isto, que agora afirmam que Eva não comeu a maçã, ela comeu que era mesmo, eu creio, foi um damasco, dizem agora, foi um damasco, e então que Moisés não levou os filhos de Israel através do Mar Vermelho, era um montão de juncos na extremidade daquele mar, e ele passou por um mar de juncos, então, como a água AGUA se levantou de ambos os lados como uma parede, passaram por terra seca, então, tamanha bobagem, mas veja, requer-se esse tipo de dia para trazer abaixo a ira de Deus sobre o povo, faz isso. Dizem que não há tal coisa como estes, nem mesmo pessoas da igreja creem em milagres. Eu lhe darei $1.000, disseram, mostra-me um milagre. Mostra-me o milagre. Bem, eles não poderiam vê-lo se houvesse 10.000 coisas que fossem feitas diante deles. Eles nunca o veriam. Você diz, isso é impossível. Oh, não, não é. Elias, certa vez estava em Dotã e o exército sírio tinha vindo e cercado a cidade para prendê-lo, porque sabiam que era ali que o poder da nação se encontrava, era naquele vidente. Um dos homens contou ao rei da Síria e disse, ora, tu sabes que Elias, o profeta, o tisbita, conta ao rei de Israel o que tu falas na tua câmara secreta. Disse, vai e apanha aquele sujeito. Esse é o sujeito que nos está estorvando. E o exército sírio inteiro se pôs, sem ser percebido, em torno de Dotã. Eles estavam à sua volta toda, e Geazi, o servo do profeta, despertou e disse, oh, meu pai, os exércitos estão à nossa volta toda aqui, estamos completamente cercados. Ele disse, ora, há mais conosco do que com eles. Está vendo? E Geazi olhou em volta e disse, não vejo ninguém. Ele disse, Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz. E os seus olhos se abriram, e todos os morros estavam cheios de anjos e carros estacionados em redor, as forças invisíveis. Elias caminhou direto até lá e a Bíblia disse que ele o cegou, ele saiu até eles. Eles estavam cegos a ele. Saiu e disse, estais procurando Elias? Ele disse, sim, estamos procurando-o. Disse, vinde, eu vos direi onde ele está, e os conduziu direto a uma emboscada, exatamente aonde os exércitos saíram e os apanharam. Agora, a Bíblia disse, ele o cegou. Isso encerra o assunto. E as pessoas estão espiritualmente tão cegas hoje ainda que o Senhor Deus desça no meio do povo e faça qualquer coisa, e as coisas que ele prometeu, elas ainda assim não conseguem ver, elas estão espiritualmente cegas, não conhecem a Deus, não conhecem seu grande poder. Agora, notamos que fizeram isso nos dias de Elias e ainda fazem hoje. Deus o cega. Dizem hoje que não há milagres, não há tal coisa, tudo isso é emoção. E disseram a mesma coisa acerca de Elias, porque quando ele foi levado para cima e Eliseu ocupou o seu lugar, um jovem ficou careca, jovem, as crianças correram atrás dele e disseram, velho careca, porque não subiu com Elias? Veja, eles nem mesmo criam nisso. Para começar, o povo, depois de tantas coisas terem sido feitas, e este grande homem de Deus tinha sido trasladado ao céu por um carro de fogo, e o povo nem assim creu nisso. E mandaram suas criancinhas correrem atrás deste homem e dizer, velho careca, por que você não subiu? Está vendo? E então o profeta amaldiçoou as crianças e uma ursa matou 42 delas. Agora, note, hoje, como aconteceu então, põe sua própria interpretação na palavra. Agora, se querem fazer isso, fica a critério deles, mas tentam nos fazer crer nisso. A Bíblia disse que esta palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus faz sua própria interpretação. Deus confirma a sua palavra, e essa é a interpretação dela. Como muitas vezes ele disse no princípio, haja luz e houve luz. Isso não precisa ser interpretado, aconteceu. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito, ele derramou. Ele disse nos últimos dias as coisas que ele faria e está fazendo. Não precisa de nenhuma interpretação. Deus está fazendo sua própria interpretação. Não importa o que homens tolos digam, isso não detém a Deus nem um pouquinho. Quando Jesus esteve na terra, teve tanta incredulidade com o que contender quanto nós temos hoje, talvez mais, mas isso não o deteve. Ele prosseguiu realizando e cumprindo o seu dever, e Deus confirmando tudo que ele fazia. Ele disse, não sou por mim mesmo, meu Pai e eu somos um, ele habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. E se não faço as suas obras, então não me acrediteis, mas se faço as obras e ainda assim não podeis crer em mim, crede nas obras, está vendo? Em outras palavras, examinais as Escrituras, porque ali é onde cuidais. Ter a vida eterna é por conhecer as Escrituras, e as próprias Escrituras me testificam.
Amém, que afirmação. São elas as Escrituras que vos dizem quem eu sou. Jesus disse, e são as Escrituras que lhe dizem a hora em que estamos vivendo. E as coisas que você vê serem feitas são o próprio Deus entre o seu povo. Nada pode ressuscitar os mortos, exceto Deus. Nada pode fazer as coisas que ele está fazendo agora, exceto ele. Porque a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, vemos essa tendência moderna das pessoas, então. Os dias já passaram, não há tal coisa como milagres. As pessoas estão todas emocionalmente estimuladas. Escutem, esse Elias, o profeta, clamar contra eles e seus teólogos. Note, ele falou como se fosse o próprio Deus. Elias falou como se fosse o próprio Deus. O orvalho não cairá do céu até que eu chame por ele. Amém! Sim, Senhor. O profeta tinha estado por tanto tempo na presença de Deus. Os profetas do Antigo Testamento ou de qualquer época viviam na presença de Deus até se tornarem a palavra. A mensagem deles era a própria palavra. E lembre-se, ele disse, assim diz o Senhor. E quando aqueles homens tinham aquelas mensagens de Deus, eles se tornavam tão envolvidos que seu próprio pensamento pode ter sido contra seu pensamento. Eles podem não ter sido capazes de ver isto, mas estavam falando a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não haverá chuva alguma até que eu chame por ela. Que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Disse, não cairá chuva alguma. Ele primeiro riram dele e pensaram que estava louco, esse fanático. Mas veja, ele tinha, assim diz o Senhor, de que não ia chover. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isso a Elias, seu servo. E ele foi um profeta aprovado e vindicado, de modo que o povo devia ter se arrependido, mas ao invés disso, riram dele e disseram, temos chuva de sobra, os reservatórios estão cheios, os rios estão fluindo bem. A Bíblia disse que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e meio, todos os ribeiros e as águas secaram por toda parte. Isso não foi esse homem, foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu que foi. Nós sempre sabemos assim, nós verificamos que quando um homem vem enviado de Deus, ordenado de Deus como o verdadeiro, assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa, porque ele é enviado para representar, assim diz o Senhor, palavra por palavra, de modo que ele e sua mensagem são a mesma coisa. Um homem denominacional sob patrocínio denominacional, ele e a igreja são um teólogo sob teologia feita por alguma denominação, ele e sua mensagem são igreja de teologia, um teólogo, corretamente. Então, quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são e quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram do mesmo modo que Jesus, quando veio, ele foi a palavra, São João 1. De modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa o tempo todo. Isso mesmo. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Uma virgem conceberá e dará à luz a este menino. Lá atrás, no princípio, Deus lhes disse, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Todas essas profecias tinham sido dadas. Davi chorando, todos os demais profetas no decorrer das eras falando dele. Ele foi essa palavra manifestada. Aleluia! Agora estão vendo aonde eu estou tentando chegar? Falei com vocês com bastante clareza esta manhã. Não vem a autoridade do Deus vivo na igreja viva, noiva. Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, paralíticos andam, os cegos vêm, o evangelho sai em seu poder, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja, na pessoa.
A palavra de Deus estava em Elias quando ele caminhou até lá, como assim diz o Senhor, e disse, não vai chover. Isso não foi Elias, foi Deus em Elias. Ele disse muitas vezes, como a senhora da ciência cristã, que me disse certa vez, contei muitas vezes acerca disso, ela disse, Sr. Branham, se o Senhor se vangloria demais de Jesus. Eu disse, espero que essa seja a única coisa pela qual tenha de responder. E ela disse, o Senhor tenta fazê-lo divino. Eu disse, ele foi divino? Disse, ele foi profeta, ele foi um bom homem, mas não foi divino? Eu disse, bem, mostra-me uma escritura que diga que ele não foi. Ela disse, no livro de São João diz que ele chorou quando foi à sepultura de Lázaro. Bem, eu disse, certamente que chorou, ele foi tanto humano quanto divino, foi homem chorando, mas teve de ser Deus para ressuscitar os mortos, certo? Eu disse, ele foi homem faminto, mas foi Deus alimentando os 5.000 com 2 pãezinhos e 5 peixes, isso mesmo. Ele foi homem, dormindo na parte de trás de um barco, mas foi Deus nele que pôde aquietar as águas, porque ele e a sua mensagem eram um. Ele disse, eu e meu pai somos um. Meu pai habita em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Penso que foi tão impressionante o outro dia, quando eu estava trazendo as 7 elas à igreja. Para começar, eu não conseguia entender Jesus ali de pé com aquele branco sobre si daquela maneira. Dizia, seu cabelo era branco como lã. Eu não conseguia entender como um homem de 33 anos estaria branco como a neve. Telefonei para um bom teólogo pentecostal, um bom e prezado amigo. Bem, foi o irmão Jack Moore. Ele é um homem talentoso e inteligente. Ele disse, irmão Branham, aquele foi Jesus glorificado. Essa era sua aparência após ter sido glorificado. Não, eu não podia crer nisso, não. Eu disse, bem, irmão Moore, obrigado. Eu entrei no quarto ali e me pus a falar com Deus. Consultei minha concordância para levá-lo de volta a Daniel, onde disse, e veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a lã. Eu disse, Senhor, eu não sei o que dizer e tenho a responsabilidade. Agora, isso foi antes dos... Lembre-se, antes dos 7 selos serem abertos, cerca de 1 ano ou mais antes, eu estava orando ali. Senhor, que foi isso? Eu olhei em pé diante de mim e ali se encontrava um homem e era juiz. E estava usando uma peruca branca. Os antigos juízes dos dias antigos costumavam usar uma peruca branca para mostrar que eram uma autoridade suprema. E então, quando vi Jesus com a peruca branca, eu disse que isso apenas vindicava a verdade que conhecemos, que ele é a autoridade suprema. Deus testificou a mesma coisa no Monte da Transfiguração, disse, este é o meu filho amado, escutai-o, autoridade suprema. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui, falar sobre aqueles 7 selos, e ele estaria comigo, me mostraria o que eram as coisas perdidas. Sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto no livro, porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, deste modo é um mistério que esteve no livro. Nestas 7 eras da igreja, cada uma delas produziu um mistério, tudo acerca de batismo em água e estas outras coisas com que eles se atrapalharam por tanto tempo. Então, quando subiram os grandes observatórios desde a Califórnia até México, sobre Tucson, por toda a parte, tirando a foto disto, foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Saltman sentado ali atrás, e eu, o irmão Jim Norman, e ali de pé presente quando isso subiu, eles tiraram a foto. Ainda não sabiam o que dizer acerca disso. Aqui faz algum tempo todos diziam, olha aqui, parece assim, aquelas asas de anjos como estão dobradas ali. Certo dia, virando para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffman o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo. A autoridade suprema, de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás.
Apenas vire para a direita, de lado, olhe para ali, ali está ele. Tão perfeito quando você tivesse virado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Tente se olhar para ela do ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para sua direita e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. A primeira vez eu vi ele, parecia a cabeça Hoffman, nunca tinha visto antes no tabernáculo de Philip Sunday, anos mais tarde a vi. Minha casa nunca esteve sem um deles desde então. Então aqui nos céus dizendo que o próprio Deus vi nessa visão aqui, só um rapazinho aqui, onde essa escola se encontra, ele tinha essa aparência. Aqui nos céus, 33 anos mais tarde, declarou isto que é a verdade. Essa é a sua aparência, não algo místico da ideia de alguém. Como no Vaticano, eles têm um Cristo retratado lá com um pequeno círculo branco de barba, um círculo de barba ao redor do queixo com cerca de meia polegada, vai em torno da parte de cima da sua boca, e assim chamam isso de Cristo. Isso me faz lembrar de um artista grego que vi certa vez uma antiga catedral mostrando qual era a aparência de Adão e Eva, pareciam bestas ou algo assim. É isso que a mente carnal pode entender de alguma coisa espiritual. Creio que Adão foi o homem mais vistoso que já viveu e Eva a mulher mais perfeita sobre todos os aspectos. Agora, mentes carnais envolvem a coisa em suas próprias ideias, então Deus envia e revela a coisa pelo seu poder. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nos dias de Acabe. Agora, verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem deu hora. E a palavra de Deus, o mensageiro, a mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem. Mensageiro, a mensagem eram a mesma coisa. Jesus disse, se não faço as obras que de mim estão escritas, então não acrediteis em mim. Isso é bom. Todo homem e sua mensagem são um. É por isso que hoje não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Não creem na mensagem. Mas para aqueles que creem na hora de Deus em que estamos vivendo, estas coisas são alimento espiritual. Pense somente. Deus o escondeu de tal modo que olham direto para ele e não o veem. Do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio. Do mesmo modo que Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno do filho, o crente. O que eles chamam Noé fanático, construindo uma arca. Os olhos dele estavam abertos à palavra de Deus e à promessa. A mesmíssima coisa que eles chamaram fanatismo salvou Noé e sua família. A própria coisa. A coisa de que as pessoas riem é a coisa pela qual oramos. A coisa que as pessoas chamam louca, chamamos grande. O que o mundo chama grande, Deus chama louco. E o que o mundo chama louco, Deus chama grande. Exatamente o contraste entre o certo e o errado. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembrem-se, ele entrou em seu lugar sagrado pelo plano de Deus, pelo chamado de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência, plano de Deus e o chamado sobre a sua vida e conforme a palavra. Se essa não é a maneira de entrar, não sei como chegamos lá. E note, antes da seca começar, Elias entrou nesse lugar de segredo pela sua vida. Um verdadeiro tipo de que, antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair. A noiva já está escolhida e só esperando antes do juízo golpear. Já esperando, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Qualquer homem em seu juízo normal sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Vejam, o irmão Banks, vários de vocês, homens, que estão aqui esta noite, que se encontravam lá naquela montanha aquela manhã. E quero falar acerca daquela montanha no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor. Tenho uma grande revelação, algo mais, mal consigo deixar de dizer esta noite, mas tenho, está vendo, constantemente, o tempo todo, uma coisa acontecendo após a outra, está vendo? Nunca parará de acontecer, porque foi assim, diz o Senhor.
Cada um de vocês aqui, milhares e milhares na fita, me ouviram ficar de pé e dizer, assim diz o Senhor, será assim e assim. E até mesmo os jornais e revistas têm de declarar que é assim. Não sabem de que se trata, mas ouviram. Não sabem o que é, mas ouviram, tornando a palavra exatamente a verdade. Nós nos encontrávamos aqui no Rio, aquele anjo do Senhor desceu aquele dia, 33 anos, ou foi em 1933, desceu e falou as coisas que ele fez, saía, muitos homens que se encontravam lá na margem disseram, o que significou isso, Billy? Eu disse, isso não foi para mim, isso foi para vocês, creio, vocês não. Eu simplesmente continuei andando. Então o pastor me disse, ele disse, quer dizer que você com uma instrução de 3ª série há de ir ao mundo inteiro e orar por monarcas, potentados e reis e tais? Esqueça isto. Eu não pude esquecer isso, estava gravado no meu coração. Agora aqui, 33 anos mais tarde, tudo o que ele disse aconteceu perfeitamente da maneira que ele disse que faria. Ele é Deus e não pode falhar, ele sempre cumpre sua palavra. Nunca duvide dela. Agora note, ele entrou pelo plano de Deus, presciência, chamado de Deus e a palavra de Deus, e entrou antes da seca se estabelecer. Agora, sabemos que o juízo está prestes a cair. Encontrando-se no monte, aquele dia, o irmão Banks Woods aqui de pé, nós estávamos caminhando morro acima. Talvez cite isso de novo, de modo que edifique sua fé para essa fila de oração que está para acontecer nos próximos 10, 15 minutos. Caminhava um pouco à frente do irmão Banks. Ele estava, acho que ele tinha deixado a irmã Ruby quando eu estava enferma e vindo atrás de mim. Eu notei seu rosto vermelho, olhei para trás, achei que o morro estava um pouco fatigante para ele subir, de modo que reduzi a marcha. Bem, aqui, naqueles desertos, morro ali, bem onde os anjos do Senhor apareceram. Estávamos indo direto naquela direção, então, onde eles tinham aparecido alguns meses antes, e enquanto subiu o morro, o Espírito de Deus, quando me virei, eu olhei para o topo da montanha, ele disse, apanhe essa pedra e diga-lhe, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. Eu apanhei a pedra e disse, irmão Banks, não sei porquê, joguei-a para o ar e disse, assim diz o Senhor, o irmão verá a glória de Deus. Ele disse, isso foi com respeito a Ruby? Eu disse, não creio que tenha algo a ver com os irmãos Banks ou Ruby, um dos dois. Creio que isso só estava dizendo, assim diz o Senhor, algo vai acontecer. E na manhã seguinte, quando nos encontramos muitos dos homens, não sei quantos estão sentados aqui agora, havia 12 ou 14, 15 de nós sentados ali. De repente o ministro caminhou até mim e disse, irmão Branham, meu nome é fulano de tal, fui um dos seus patrocinadores na Califórnia. Prazer em conhecê-lo, senhor Douglas McHughes. Ele disse, estou prazer em conhecê-lo. Apertei-lhe a mão. Ele disse, bem, agora quero lhe fazer uma pergunta. Disse, Roy Robertson, administrador daqui, irmão Woods, Terry, Billy, irmão McNally, e não sei quem, eram todos que se encontravam. E ele disse, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse, o senhor sempre lhe dá visões assim? Eu disse, sim, irmão, mas venho aqui para me afastar um pouco disso, para descansar. E eu olhei em volta, vi um médico corpulento olhando para ele e disse, reverendo McHughes, essa alergia no seu olho irá logo cegá-lo. Eu o mediquei por 2 anos e não posso fazer nada sobre ela. Eu me virei para ele e disse, o motivo pelo qual o irmão me perguntou isso, seu médico lhe disse, o outro dia que essa alergia estava no seu olho, eu estava no meio do dia, cerca de 11 horas, e ele estava usando óculos de sol. Disse, a razão, o irmão não está usando isso porque seja o sol, é por causa do seu olho. Ele disse, ia perder esse olho. Começou a chorar, disse, isso mesmo. Eu virei para caminhar novamente, eu estava com uma pá na mão, eu olhei de pé, olhando para mim, seus olhos estão brilhantes. Disse, mas assim diz o Senhor, o irmão não vai perder esse olho. Eu estive caçando com ele no último outono, ele podia ver melhor do que qualquer um da turma. E eu vi uma senhora idosa baixar a meia, erguer o lado da saia, disse, filho, você viu o irmão Branham, liga-lhe para orar pelos meus pés. E eu olhei, parecia um tumor sobressaindo nos seus pés por toda parte, disse, sua mãe é uma senhora de cabelo grisalho, meu filho, veja, ela lhe disse antes do irmão partir que se me visse para pedir para orar pelos seus pés, tem como que tumor
tremores sobressaindo por toda parte nos pés, quase desmaiou. Essa é a verdade, diga-lhe para não se preocupar, tudo estará bem. Comecei a caminhar por ali, então ouvi a voz de Deus falar, saiam no caminho rápido, Roy Robertson ali de pé, sabendo, veterano de guerra. Eu disse, irmão, Roy, esconda-se tão rápido quanto possa. O que há? Saia do caminho, esconda-se. E só comecei a caminhar por ali, larguei minha paz, tirei o chapéu, e aqui veio ele, a glória de Deus caindo, um redemoinho que despedaçou o lado da montanha daquela maneira, e fez um estrondo, sacudiu daquela maneira, cortou o topo dos arbustos, apenas cerca de 3 ou 4, 5 pés acima da minha cabeça, voltou com um funil daquela maneira, deu um estrondo novamente, aqui veio 3 vezes, então quando partiu a terceira vez, o irmão Banks disse, era disso que o irmão estava falando? Sim, que foi isso? Deus aparece em redemoinhos, eu não sabia se ele queria que eu dissesse às pessoas ou não, então segui e orei um pouco, então ele me disse que podia lhes contar, disse, é o juízo caindo na costa oeste, olhe para ela hoje, veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo, o Alasca afundou, e agora a coisa toda está afundando, estamos entrando no juízo, a misericórdia foi rejeitada, mas graças a Deus nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre seu povo, amém, eles entraram, Elias entrou antes da seca se estabelecer, graças a Deus por estar dentro, antes do juízo se estabelecer, agora é a hora de sair e entrar, sair dessas denominações e entrar em Cristo, uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Então ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até Deus chamá-lo. E depois que a seca estava quase terminada, ele chamou dali a casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva, e esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca. Assim, ele a chamou chamou Elias para sustentar esta viúva. Ele só tinha um bolo pequeno, uma pequena coisa que ela estava se pegando, e Elias disse, dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. Note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. Havia azeite na botija toda vez que ela ia procurá-lo. Por quê? A farinha representava Cristo na oferta de farinha. As pedras do moinho tinham de ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas, cada partícula dessa farinha exatamente igual, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a palavra, o pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim é hoje, amigos. Assim é hoje que o pão da vida, do qual os filhos comem, segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. E se ele se encontrasse na nossa presença hoje, e se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo, ele agiria e faria exatamente como fez nos dias que esteve em carne aqui na terra. A noiva é a parte do esposo, a igreja é igual a Cristo. Também fareis as obras que eu faço. E é a palavra que fez isso. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele fazia. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, como veio a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que ele fez. Ele se alimentaria das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Novamente, isso torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto e está a tempo agora. E cada um de vocês pode ter este alimento se o desejar, se está disposto a safar-se de toda incredulidade desta hora. Se está pronto a entrar em Cristo, entrar na sua promessa. E lembre-se das suas promessas em Malaquias 4, Lucas 17 e 30. Também em São João 14, 12. E quantas escrituras mais a mencionar, Joel 2,38. E tudo que ele faria, 2,28 melhor, o que ele faria nesses últimos dias. E como o profeta disse que haveria luz nestes últimos dias, como isto operaria, o que isto faria, todas as escrituras apontando para estes últimos dias, e isso é Cristo.
Se puder se esconder nisso agora, nesse lugar secreto, você pode comer e ver a bondade e misericórdia de Deus. Se está enfermo, a cura ali. Lembra-se de quando Elias mais tarde tinha mandado descer, depois daquela oferta de farinha, que ele teve Cristo e sustentou a casa da viúva com ela. Note, mais tarde, quando ele mandou descer fogo dos céus, e assim por diante, e provou seu envio de Deus, o espírito do profeta. Note, no deserto, quando ele estava lá deitado debaixo do zimbro, um anjo desceu com aquele mesmo tipo de farinha e cozeu alguns pães e o alimentou. E pouco depois, ele o pôs a dormir novamente e o acordou e tinha mais alguns pães cozidos ali para ele. E com a força desses pães, caminhou por 40 dias. Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, como o amamos! Alimento espiritual a seu tempo. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher cirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isso mesmo. E foi a esses que ele veio. Ele nunca foi aos gentios. E agora, hoje, ele visita os gentios. No tempo deles. E não é bom. Você diz, por que a mensagem não sai nesses grandes lugares, nessas grandes cruzadas como entre as denominações? Não é o alimento deles. Não é o alimento da igreja, que assim se chama. É o alimento da noiva. É alimento espiritual a tempo. Isto lhes causaria mal-estar, é pesado demais para eles, está vendo? Está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos atrasar muito se não começarmos a fila de oração agora, de modo que vamos inclinar a cabeça só por um momento. Querido Deus, alimento a seu tempo. Alimento espiritual. Algo de que o mundo nada sabe. Como ouvimos nosso Senhor dizer aquela noite ou aquele dia lá em Samaria, o mesmo lugar a que Eliseu caminhou e disse: ora, o orvalho não cairá até que eu chame por ele. Eis que se encontrava Jesus ali, contando aos seus discípulos. Disseram, mestre, por que não comes? Ele disse, tenho alimento que não conheceis. Verdadeiramente, Senhor, o alimento dele era fazer a vontade de Deus, ver as obras de Deus manifestas em sua hora. Ele estava ali para cuidar que fossem feitas. Eu nada faço a não ser que meu Pai primeiro me mostre o que o Pai me mostra. Isso faço. E Pai, assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crentes tem acesso ao alimento espiritual, do qual os nominais nada sabem. O mundo nada sabe desse alimento, Pai, mas tua igreja é teu povo, a noiva do teu filho o ama. Nós temos acesso à cura do nosso corpo quando os médicos falharam. Temos acesso a isto. É um dos alimentos de Deus que ele deu à sua igreja e prometeu isto nos últimos dias a seus filhos crentes. Pai, ajuda-nos a ser filhos crentes, porque tudo é possível aos crentes. Concede isto, querido Deus, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Creio que Billy me disse que distribuíram alguns cartões de oração. Se alguém, por favor, me disser a letra que está no cartão de oração, é isso tudo que quero. C, muito bem, tomemos C, comecemos até que eu comece a nossa fila. Veja, eles podem estar por toda parte. Agora, bem, veja, vou tentar isso. Não sei se podemos fazê-lo ou não, ou se podemos só formar uma fila dos que forem chamados, fiquem assentados quietos. Não faz diferença para mim. Se vocês preferirem aqui a plataforma, formar uma fila aqui que forem chamados, não faz diferença de uma maneira ou de outra. Estou dependendo exclusivamente do Espírito Santo. Eu estou dependendo dele para defender esta palavra que preguei. Irmão George Wright, eu creio nisto. Desde garotinho, vindo à casa do irmão, muitos anos atrás, ouvindo aquele bacural pousado na árvore. Eu ainda creio nessa mesma mensagem. Eu creio que ela é a mesma. Muito bem. Vejo que estão abrindo espaço aqui para uma fila de oração. Muito bem, cartão de oração C, número 1, 2, 3, 4, 5. Vejam primeiro, ponham-se de pé bem aqui. Se você não puder levantar-se apenas, irmãos, alguns deles o carregarão. Sim, cartão de oração C, 1, 2, 3, 4, 5. E agora anote, você que não tem cartão de oração,
Agora, eu não tenho uma fila de oração desse tipo há muito tempo. Quantos se lembram da minha comissão? Quando construímos o tabernáculo aqui, disse, faze a obra de um evangelista. Não disse que eu era evangelista, disse, faze a obra de um evangelista. Veja, porque virá a hora em que isso há de ser mudado. Essa hora está chegando. Muito bem. Agora, nisto, ele... Não se pode misturar 2 ou 3 ministérios diferentes, pastor e evangelista ao mesmo tempo. Não se pode ser um profeta e talvez pastor ao mesmo tempo. Veja, porque se tem trabalhos diferentes, ministério diferente, mas o Senhor me deu o que eu devia fazer em minha mensagem, mas então ele disse, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque virá a hora em que não sofrerão a sã doutrina, como... Isso veio agora. Toda igreja de denominação me rejeitou. Não suportaria uma sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, introduzirão seus próprios professores e se voltarão às fábulas e farão grandes coisas e proezas como Jambres e Janes que resistiram a Moisés, mas o seu desvario será manifesto. Está vendo? Está vendo? Muito bem, personificações. Você vê como Jambres e Deus no céu sabe que isso se encontra bem ali na pedra de esquina desse tabernáculo desde 1933, escrito na página de uma Bíblia, posta bem ali. Veja como eles o fizeram. Veja o que sucedeu. Personificações, exatamente. Disse, deixa-os, o seu desvario será dado a conhecer da mesma maneira que o de Jambres e Janes. Aqui estamos neste dia. Eu vi a igreja então quando estávamos sentando a pedra de esquinas, pessoas debruçadas, peitoris e volta toda de pé em torno das paredes do tabernáculo. Aí disseram, quando foi erguido o povo da cidade aqui, disse, dentro de 6 meses, nós com $1,80 para construir um tabernáculo. Muitas das pessoas da garagem decidiram que ia ser sua garagem, mas ainda um aprisco para as ovelhas de Deus. 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite, para que ninguém a arranque da minha mão. Veja a crítica. Nenhuma denominação para respaldá-la, nenhuma igreja como ela aqui na região, nenhuma pentecostal no país, nada mais para sustentá-la. Todos contra o batismo em água, todos contra essas outras coisas. Mesmo minha própria família, meu próprio pai, me pôs porta fora. Levei minhas roupas num pequeno saco de papel, fui viver em New Albany, correto? Mas por muitos perigos, labutas e ciladas eu já passei. Foi a graça que me trouxe seguro até aqui. Estou com 56 anos e logo terei de atravessar o rio. A graça me levará adiante quando tiver estado lá por 10.000 anos, claro e brilhante como o sol. Nós não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos. Oh, como amo a Jesus, Ele é o que há de mais importante para mim. Oh, muito bem, onde parei? 10. Podemos chamar mais alguns? Muito bem. Quantos foram? 10, 15? Muito bem. C, 10 a 15. Onde quer que estejam, se puderem se levantar e vir. O que diz? Muito bem. C, 15 a 20, então. Que seja C, 15 a 20. São mais 10 pessoas. Nós vemos, veja onde a fila se encontra ali, de modo que não os deixemos aglomerados. E nós... Muito bem. Agora deem-me toda a sua atenção, não vamos demorar. Mas agora... Oh, que hora! Que tempo! Eu queria que todos pudessem amar ao Senhor. Eu queria que todos simplesmente pudéssemos chegar a esse ponto de compreender o potencial deste minuto. Vamos tentar. Só me deem a sua atenção. O que estamos tentando fazer aqui? Estamos submetendo a palavra de Deus a um teste. Elias fez a mesma coisa. Caminhou até o monte depois de saber que era enviado de Deus para fazê-lo.
Disse, agora vamos provar quem é Deus. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. E os pagãos caçoavam, diziam, bem, certamente não. Os pagãos sabiam que o fogo não ia cair, de modo que gritavam e agiam indevidamente, mas Elias sabia que ia cair porque teve uma visão do Senhor. Você diz, teve uma visão? Sim, Senhor. Quando pôs tudo em ordem, ele disse, Senhor, conforme a tua ordem, fiz tudo isto. Então o fogo começou a cair. Quando a palavra de Deus é obedecida ao pé da letra, então compete a Deus cuidar do resto. Ele só lhe pede para deixar ali. Tenha certeza de que você é chamado a colocar ali. Está vendo? Ele cuidará do resto. Agora aqui estarão pessoas passando por esta fila que estarei orando. Agora, bem, vocês estão quase até a parede agora. Muito bem, para a linha começar. Agora, primeiro, pelo menos em algum lugar aqui do edifício, algumas pessoas, quantos aqui estão enfermos e não têm cartão de oração, ergam a mão? Vejam por toda parte. Agora, vocês sabem que se nosso Senhor, e creio que Ele irá, se é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele conduzia filas de oração, as pessoas vinham a Ele em grandes filas, multidões, Ele as tocava, as abençoava. Então, Ele parou certa vez e disse, quem me tocou? Olhou em volta, disse a uma mulher, porque ela o tocou, ele disse que seu fluxo de sangue havia cessado, sua fé a tinha curado. E se ela tivesse se virado e dito, bem, não sei, Senhor, faz tempo que tenho isto, não teria acontecido, não teria acontecido, não. E se ele dissesse a mulher cirfenícia, por causa dessa palavra que dissesse, tua filha, o demônio saiu dela, e se dissesse, bem, agora, Senhor, eu queria que tu fizesse isso desse jeito, o demônio ainda teria estado na moça, mas ela esperou encontrar a filha da maneira que ele disse que a encontraria. Agora, ele nos disse, se tu podes crer, se puderes dizer a este monte, move-te, e não duvidares no teu coração, mas creres que se fará o que disseste, poderás tê-lo. Quando orares, crê que o recebes, ser-te-á concedido. Que promessa! Agora, o homem que prega o evangelho social não crê absolutamente nisso. Ele caminharia até a porta, olharia dentro, permaneceria ali e diria, bem, só outro bando de santos roladores e iria embora, está vendo? Mas ele não sabe que esse é o alimento escondido, ele não sabe que essa é a coisa secreta que está escondida dele, ele não sabe disso, é lamentável. Uma mente que esteja nua, miserável, cega e não o saiba. Que coisa ruim! Oh, Deus, deixa-me morrer primeiro. Mas nunca me deixes nessa condição. Prefiro morrer a fazer isso. Acho que todos nós preferimos, não é mesmo? Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria neste dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes deste filho prometido vir. Veja o que foi Abraão disse, que era Deus. E a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, sentaram, comeram como homens. E Jesus disse que justamente era a época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, se manifestaria. Agora marque isso com o que o último profeta disse. Eis que vos envio o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia. E o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia, ao toque da última era da igreja, os 7 anjos, mistérios de Deus, seriam dados a conhecer nesse dia. Os 7 selos seriam rompidos. Os mistérios de todas essas igrejas, coisas tais, como eles aconteceram, o que aconteceu. Veja, eles não sabem disso. Jesus disse, fariseus cegos, disse, se o cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Veja, essa é a razão por que essas pessoas não veem isso. O mistério disto é, esses selos, cada uma dessas igrejas fez uma organização e entrou nela. E essa é uma das coisas secretas que estiveram erradas diante de Deus. Está vendo, Dr. Lee? Veja, olha, é isto. Essa é a coisa bem aí, esse é um dos segredos. Eles se organizaram, veja, e estiveram completamente fora da vontade de Deus. E isso será desmascarado nos últimos dias e conduzirá as pessoas
não há um credo, há uma denominação, mas volta à palavra verdadeira. E a palavra verdadeira virá a um certo grupo de pessoas e o Filho do Homem se manifestará no meio delas, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, que coisa. Oh, eu amo isso. Eu amo me vangloriar dele. Amo torná-lo grande diante do povo. Não tenho de torná-lo grande, ele já é grande. É tão alto que não se consegue passar por cima dele, tão fundo que não se consegue passar por baixo, tão largo que não consegue contorná-lo, e ainda assim você tem espaço no coração para ele. Não quer recebê-lo? Quão maravilhoso é nosso Senhor. Muito bem. Agora, fiquemos bem quietos todos. Agora, já falamos sobre isto. E agora, o negócio é, isto é verdade? Agora, pode haver alguns visitantes aqui. Eu poderia dizer-se a você, se Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, o que ele faria neste minuto? Faria a mesma coisa que fez quando esteve aqui antes, está certo? A fé das pessoas tocaria sua veste. E ele se viraria, como fez a mulher junto ao poço e fez em outros lugares, conheceu seus pensamentos. Agora você diz, ele poderia me curar? Sua palavra disse que ele já fez isso. Mas o negócio é dar-se a conhecer que ele está aqui. Agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos de Hoffman, sangue escorrendo-lhe da mão e assim por diante, cicatrizes e cravos nele todo, eu não aceitaria. Não. Quando ele próprio vier, todo olho o verá, toda língua o confessará. E como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Não cremos nessas seitas e clãs. Cremos que Deus é a palavra, mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, ele me dá dons, através desses dons ele se dá a conhecer, esse é o alimento secreto. Não importa o quanto ele se desse a conhecer por mim, você tem de crer nisso, você tem de ter um dom de fé também para crer nisso, vocês creem nisso? E agora, se ele se manifestar dessa maneira, vocês crerão nele? De todo o coração. Crerão nele? Oh, quão maravilhoso, só esperando nele. Só esperando para ver o que ele diz. Aqui está um homem de pé, nunca ouvi na vida que eu saiba. Parece um homem bem forte e saudável, provavelmente seja... Eu não sei. Mas ele se encontra aí. Agora eu poderia ir e impor as mãos sobre esse homem e orar por ele, perguntar-lhe se creria. Ele poderia ficar ali e me dizer, digamos, eu quero que o irmão ore por fulano e tal, eu tenho pé chato, tenho dor de cabeça constantemente, tenho úlceras no estômago, algo assim, eu não sei. Poderia dizer qualquer dessas coisas, eu diria muito bem, Senhor, irmão, eu lhe imporei as mãos e orarei pelo irmão. Isso estaria perfeitamente bem, exatamente o que temos feito no decorrer das eras, está certo? Mas lembre-se, Jesus disse que seria diferente e justo no tempo da sua vinda, como foi nos dias de Sodoma. E o homem que veio estava de costas para a tenda onde Sara estava. E ele disse, não Abrão, agora Abraão. Veja, ele era Abrão no dia anterior, mas encontrou uma visão. E o Senhor lhe disse, vou mudar-te o nome. E aqui está o próprio Senhor, em forma de homem, comendo e bebendo com ele. Disse, Abraão, onde está tua mulher, Sara? S-A-R-A-I. Ele disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, visitar-te-ei conforme a minha promessa, 25 anos atrás. E Sara deu como que uma risada consigo. Disse... Sara riu na tenda nesse instante, dizendo, como estas coisas podem acontecer? Haveria coisa alguma difícil para Deus? Nada, não, Senhor. Agora ele disse, Jesus prometeu que ele, o Filho do Homem, que é a palavra, você crê nisso? Viria nos últimos dias. E se manifestaria no tempo em que o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra. Você crê que está certo? Antes de termos uma oração, alguns de vocês aí orem e vejam se o Filho do Homem ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só lhe perguntem se ele é. Digam, Senhor, esse homem não me conhece, mas
Sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam se ele lhes diz isso. Sim, Senhor. Agora erga uma cabeça, só por um momento. Está atrás de mim. É uma criança. Está ardendo em febre agora mesmo. É uma garotinha. Você é de fora da cidade. A criança tem problema de estômago. Tinha. Somente creia. Agora, é isso que ele disse que faria? Eu nunca vi aquela pessoa na vida. Deus no céu sabe disso. Este homem aqui, ele parece muito forte e saudável. Mas estão vendo essa sombra sobre ele ali? Significa que, a não ser que Deus o ajude, não vai estar aqui por muito tempo. Tem câncer. Está no pulmão do irmão. Agora o filho do homem está aqui. Tem um peso no coração por um garotinho, uma criancinha, certo? O irmão crê que Deus pode me dizer o que está errado com essa criança? Ele pode. Ele tem pequenos acessos de desmaio como uma forma de epilepsia. Teve um recentemente. Isso mesmo, esta manhã. O irmão crê que vai viver para criar esse garoto, que ele ficará bom. Onde está Charlie Cox? Onde está? Charlie, onde você está? Pensei que ele estivesse aqui esta noite. Aqui, Charlie, Gary, onde você está? Larry? Ele está aqui. O garotinho dele tinha a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Onde você está, Larry? Venha cá um minuto. Bem, aqui está. Este garotinho aqui tinha a mesma coisa. Seus pais são muito bons amigos meus. Anos atrás eu estava lá e este garotinho tinha acessos, perdia os sentidos e desmaiava. Era epilepsia. Detectei isso no garotinho. Pedi a Deus para curá-lo. Ele nunca teve um desde então. Esse é seu pai, sua mãe está sentada aqui em algum lugar e aqui está o próprio garotinho. Agora o senhor crê... Obrigado, Larry. O senhor crê que o Deus do céu lhe conceda essa mesma coisa? E o Senhor viva para criar o menino. Deus o abençoe. Oremos. Querido Deus, ajuda-o. Eu rogo que a tua misericórdia e graça estejam sobre ele e o abençoe em nome de Jesus. Volte para Louisiana agora. Feliz, louve a Deus por ele. Oh, sim. Ele era de Louisiana. Sem dúvida que era das proximidades de Lago Charles, certo? Veja, eu posso captar seus pensamentos agora. Louvado seja Deus. Bem, a irmã está pedindo uma coisa boa. A irmã quer ter um bebê. A irmã já teve filhos, um par de filhos, mas quer outro. Que o Deus do céu lhe conceda isto, minha irmã. Venha cá, quero só impor as mãos. Querido Deus, dá à mulher o desejo do seu coração, porque é uma causa digna. Em nome de Jesus, amém. Agora vai e tenha o filho. Deus é um bom Deus, vocês creem nisso? Ele sabe tudo o que necessitamos. Ele supre todas as nossas necessidades, se cremos nisso. Ele disse, se tu podes crer. Eu lhe apertei a mão em algum lugar, não me lembro onde foi, mas em algum lugar lhe apertei a mão. Não me lembro exatamente, mas estivemos em algum lugar, hoje em algum lugar, mas não sei onde foi. Mas isso não é onde, o que estamos aqui para falar. O irmão está aqui para falar a respeito ou para orar, quer que eu ore por outra pessoa. Isso mesmo. Ele não está aqui. Ele está na Geórgia, enfermo. Não está só fisicamente enfermo, mas espiritualmente enfermo, seu primo. O irmão crê que Deus cuidará disto porque se pôs no lugar dele. O irmão crê, venha cá e oremos juntos. Querido Deus, concede a este homem o desejo do seu coração, que ele vai e encontre este homem clamando por Deus. Em nome de Jesus eu peço isto. Amém. Deus o abençoe. Não duvide. Creia de todo o coração. Como vai?
Não é que eu não tenha estendido a mão para cumprimentá-lo. Então, quando o irmão me estendeu a mão, eu estava notando uma coisa. Era uma sombra bem escura e negra. Essa foi a razão. Sabia que se segurasse sua mão, encontraria isso dessa maneira. Veja, mas é um câncer. O irmão crê que Deus é capaz de removê-lo. Está no seu peito, lado esquerdo. O irmão quer voltar para a Carolina e louvar ao Senhor por ficar bom, não quer? Está vendo o que quero dizer? Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está presente agora, os filhos comendo o pão de Deus, que este filho também desfrute da fé, do pão de Deus que ele lhe dá agora para a sua cura, que ele vai e fique bom em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, irmão. Creia de todo o coração. Como vai? Este não é um tempo maravilhoso? Simplesmente parece que um temor recai sobre o povo, ou talvez pareça aos meus ouvidos simplesmente como algo fazendo barulho como assim, veja. É o pão dos filhos, estão vendo? É de vocês. É para vocês. Não é para mim, é para vocês. Estou muito agradecido, bem na hora agora. Estou bem, que eu saiba, mas é pão para mim também. Quando tenho necessidade, é pão para todos. É encorajamento para vocês que nem mesmo estão enfermos, simplesmente traz nosso coração perante Deus. Está exatamente a tempo o que ele disse que faria, e como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. Está vendo? E eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará o coração do povo ao Pai. Está vendo? Está vendo? E então os justos caminharão sobre os ímpios cinzas. Eles arderão como um forno. Veja, a terra arderá. Vemos que vai cair mais além, e vulcânicos se espalharão de lado a lado da terra, e os céus estarão em chamas. Ó, rocha das eras! Tenha misericórdia de mim agora e naquele tempo. Como vai? Bem, uma coisa, a irmã tem problema de, senhoras, problema feminino. Tem outras coisas, está nervosa, exatamente nessa idade de se ficar nervosa, complicações de todo tipo. Mas tem um desejo também, que é receber o Espírito Santo, isso mesmo, é isso. A irmã crê que vai. A irmã confessou tudo. A irmã crê que se eu lhe impuser as mãos e pedir que Deus o faça, o Espírito Santo virá. A irmã crê nisso? Oremos. Querido Deus, eu imponho as mãos sobre esta mulher na forma apostólica e peço que ela receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, que ela o receba. Amém. Não duvide disto. Ele lhe pertence, veja, é seu, é o pão dos filhos. Teve um sentimento um pouco estranho quando eu disse problema feminino, não teve, porque era isso que a irmã tinha também. Agora a irmã crê que vai ficar boa agora, vá só agradecendo ao Senhor. Como vai? Você crê de todo o coração? Crê que vai poder comer como costumava há tempos? Muito bem. Vai, diga, obrigado, Senhor, eu creio nisto. Presença do Senhor. Você crê que esse problema nas costas vai deixá-lo e você vai ficar bom? Muito bem. Somente vai dizendo obrigado, querido Deus, e Deus concederá. A irmã crê que pode ser curada, que o Senhor a curará e não terá mais artrite, ficará boa, saudável. A irmã crê, vá agradecendo-lhe, diga, Senhor, eu aceito isso de todo o coração e creio nisso. O que todos vocês aí creem acerca disto? Você bem aqui, põe a mão sobre essa mulher sentada ao seu lado. Diga-lhe que as varizes e a artrite a deixarão quando ela... Deus a abençoe. Ah, creio que vai ficar boa agora. Vá para casa e fique. Deus a abençoe. Siga o seu caminho e diga obrigada, Senhor Jesus. Como vai? Ana crê que seu problema feminino vai deixá-la também e que vai ficar sã. Vai, diga obrigada, Senhor. Como vai?
Ora. Eu sei o nome da irmã. Eu costumava, quando pastoreava a Igreja Batista, Totten. Irmã dela, Totten. A irmã está sofrendo de problema nas costas agora. Vai ficar bem agora. A irmã crê que ele vai curá-la. A irmã se lembra do que aconteceu lá na Igreja Batista de Milltown anos atrás. Ele ainda é o mesmo Deus hoje. Deus abençoe minha irmã. George Wright, onde está? Lembra-se? Ora, a irmã crê que se eu somente puser as mãos sobre a irmã com esta unção, a irmã crê que ficará bem. Venha cá. Em nome de Jesus Cristo, que ela seja curada. Amém. Tenha fé. Pois todos vocês creem de todo o coração? Agora, como ver aquela senhora traz velhas memórias? Não consigo mais me lembrar do nome dela, contudo eu... Totten, isso mesmo. Ah, sim, sua filha era Bertie. Isso mesmo, exatamente. Não pensem que eu estou fora de mim, só estou um pouco, sabem, é por assim dizer, não consigo explicar, mas seu problema nas costas acabou, senhora, vá, louve ao Senhor e diga... Obrigado, Senhor. Você crê que o seu problema de coração será resolvido também? Somente vá, regozije-se e diga obrigado, Senhor Jesus, e creia nisso. Muito bem, tenha fé agora, não duvide. Venha, senhora. A senhora crê de todo o coração? A senhora tem muitas coisas erradas consigo. Tem problema nas costas também. A senhora crê que Deus vai curá-la? Muito bem, somente vá regozijando-se. Isso é Ele que a está fazendo sentir-se assim. Graças ao Senhor. Deus a abençoe, irmã. Oi, filho. A senhora crê que Deus curará o nervosismo dessa criança e a tornará sã? A senhora crê? Muito bem. Oi, companheiro. Deixe-me apertar sua mão. Querido Deus, tire essa coisa maligna desse garotinho e que ele viva e seja normal em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. O irmão crê nisso. Não crê? O irmão ficará bom. Não duvide de modo algum. Jovem demais para ter problema de coração. Você crê que Deus o curará? Vá, diga obrigado, Senhor, por me curar. Você crê que Deus curará o problema do estômago e tornará ação? Prossiga. Regozije-se e diga obrigado, Senhor. Ele ainda é Deus, não é? A única coisa que vocês têm de fazer é somente crer. Está certo? Vocês creem no Filho do Homem nos últimos dias? Houve uma coisa que aconteceu aqui faz alguns minutos, não consigo tentando encontrar onde foi. Alguém teve fé e fez algo, ou talvez eu os apanhe no próximo domingo, quando puder. Vocês, aí está novamente. A senhora de mão erguida. A senhora crê que Deus pode curar esse problema de coração, torná-la sã, curar sua filha aí com... A senhora crê? Senhora Neff, a senhora crê que Deus... Lil Neff. Eu não conheço, mas essa é quem a senhora é. A senhora tem problema de coração, sua filhinha tem problema de rim, a senhora crê que ela vai ficar sã, sua fé é a cura, creio de todo o coração. Você aí atrás no tanque de pé, aí atrás com problema de estômago, Jesus Cristo cura. Vocês creem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos impor as mãos uns sobre os outros agora. Pense na hora em que estamos. Pense no tempo. Pense que estamos na própria presença de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele prometeu que faria isso nos últimos dias. Tenho as mãos postas sobre estes lenços. Querido Deus, rogo que tu abençoes esses lenços para a cura dos corpos das pessoas, através do nome de Jesus Cristo. Agora, com as mãos uns sobre os outros, cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. O mesmo Espírito Santo, que prometeu revelar os segredos dos corações e fazer essas coisas, ele está em você. Você é parte dele e ele é parte de você. Agora, ele disse isto: estes sinais seguirão aos que crerem. Esse é você. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, não ore por si. Ore por aquele sobre quem você tem suas mãos, porque ele está orando por você. Agora, oremos juntos e que não haja uma pessoa fraca neste edifício. Porque esperaríamos mais, meu estimado irmão, irmã, que está ele, o Espírito Santo, Deus, bem aqui, aquilo mesmo de que temos falado. Querido Jesus, estamos reconhecendo a tua presença. Tu trouxeste aquele bebezinho de volta à vida outro dia após estar morto pela oração da fé.
Querido Deus, há muitos aqui que não alcançamos, o tempo está passando, mas eles têm as mãos uns sobre os outros. Eles são crentes, estamos sentados na presença do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Satanás, você está derrotado. Jesus Cristo o derrotou. Ele ressuscitou dentre os mortos e se encontra entre nós esta noite, vindicando esta mensagem nos últimos dias. Saia dessas pessoas, deixe-as em nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios e você está expulso. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta congregação. Cada um de vocês agora que aceitou sua cura, ponha-se de pé. Todos que aceitam a cura, ponham-se de pé. Ergam as mãos agora e deem-lhe louvor. Eu agora aceito a minha cura. Diga isso a Deus. Eu agora aceito a minha cura. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cristo. Eu agora creio em Ti. Ajuda a minha incredulidade. Amém. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória, todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda mancha. Vocês não o amam? Vamos louvá-lo então, todos com as mãos erguidas, deem-lhe louvor enquanto o irmão vem aqui para nos despedir.